Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Dino bloqueia 4,2 bilhões em emendas parlamentares após pedido do PSOL. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou na segunda-feira, 23 de dezembro, o bloqueio de 4,2 bilhões de reais em emendas parlamentares, atendendo a um pedido do Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. A medida também ordena que a Polícia Federal investigue possíveis irregularidades na destinação desses recursos. As emendas parlamentares destinadas a financiar projetos e ações indicados por deputados e senadores têm sido alvo de questionamentos quanto à sua transparência. O PSOL argumentou que as chamadas emendas de comissão, criadas após a extinção das emendas de relator pelo próprio STF, não apresentaram critérios claros de distribuição, abrindo margem para práticas de barganha política. Em resposta à decisão, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, assegurou que o governo federal cumprirá integralmente a ordem do STF. Ele destacou que uma portaria conjunta já foi editada para orientar os ministérios na execução de emendas de forma transparente e rastreável. Segundo Padilha, o governo está comprometido com a transparência e a eficiência no uso dos recursos públicos e essa determinação será respeitada rigorosamente. A decisão gerou insatisfação no Congresso Nacional. Parlamentares temem que o bloqueio prejudique obras e projetos essenciais em suas bases eleitorais. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP do Alagoas, criticou a medida e defendeu a prerrogativa do Legislativo de decidir sobre a destinação do orçamento. Ele afirmou que essa interferência externa compromete o papel do Congresso como representante direto da população na definição das prioridades orçamentárias. Por outro lado, especialistas em finanças públicas consideram que a decisão busca corrigir distorções na aplicação dos recursos. João Silveira, economista da USP, avaliou que o bloqueio reforça a necessidade de transparência e critérios técnicos para evitar que as emendas sejam usadas como moeda de troca política. Para evitar um agravamento da crise entre os poderes, o governo federal estuda alternativas para liberar parte dos recursos ainda em 2024. Uma portaria pode ser editada para autorizar o pagamento de 6,4 bilhões de reais em emendas, desde que sejam atendidas as exigências de transparência definidas pelo STF. A medida é vista como um esforço para garantir a aprovação de projetos estratégicos, como o pacote fiscal, e ao mesmo tempo reduzir o atrito com o Congresso. Nas redes sociais, a decisão dividiu opiniões. Enquanto muitos aplaudiram a iniciativa do STF como um avanço na luta contra práticas políticas questionáveis, outros demonstraram preocupação com o impacto direto nos serviços públicos e especialmente em regiões carentes. A expectativa agora é de que novas negociações entre os poderes definam um modelo de execução mais transparente e justo para as emendas parlamentares. A decisão de Flávio Dino representa para muitos um marco no debate sobre o uso responsável dos recursos públicos. Defesa Civil, MIDR, autoriza pagamento de 16 milhões de reais para 6 estados. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, o MIDR, por meio da Defesa Civil Nacional, anunciou em 16 de dezembro o pagamento de 16,1 milhões de reais para ações de recuperação em municípios impactados por desastres naturais. Os recursos beneficiarão cidades localizadas nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pará, Maranhão, Paraná e Rio Grande do Sul. Os valores destinados a cada município são definidos por critérios técnicos da Defesa Civil Nacional e variam conforme o valor solicitado no plano de trabalho, magnitude do desastre e número de desabrigados e desalojados, entre outros parâmetros. Municípios que tiverem o reconhecimento federal de situação de emergência ou estado de calamidade pública podem solicitar recursos ao MIDR para ações de defesa civil. As solicitações devem ser realizadas por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, o S2ID. A partir dos planos de trabalho enviados,
a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e valores propostos. Após a aprovação, os repasses são formalizados por meio de portaria no Diário Oficial da União, liberando os valores correspondentes. A Defesa Civil Nacional também oferece uma série de cursos à distância para capacitar e qualificar agentes municipais e estaduais no uso do S2ID. O objetivo é preparar os profissionais das 3 esferas de governo para responderem de forma eficiente às situações de emergência. Confira em portalconvênios.com a lista completa dos cursos disponíveis, bem como a lista completa das localidades contempladas nesse último repasse. LDO 2025. Novo formato do salário mínimo pode impactar cofres municipais. O Congresso Nacional aprovou o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que estabelece o salário mínimo de R$ 1.518 para o ano de 2025. O valor representa a reposição da inflação calculada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, acrescida de um aumento real de 2,9%, reflexo do crescimento do Produto Interno Bruto em 2023. Além do reajuste do salário mínimo, o projeto aprovado prevê um déficit de até R$ 31 bilhões nas contas públicas em 2025. Embora a meta estipulada seja zerar o déficit primário do governo federal, a legislação admite uma margem de tolerância de até R$ 30,97 bilhões, o que corresponde a 0,25% do PIB, caso o resultado fiscal seja negativo. Para César Lima, especialista em orçamento público, a LDO aprovada não traz mudanças significativas em relação às diretrizes econômicas de 2024. No entanto, ele destaca a importância de monitorar a evolução do déficit e a implementação do reajuste no salário mínimo por serem elementos cruciais para a estabilidade fiscal e o poder de compra da população. Esse déficit aí deve ser um pouquinho alterado por conta dessa legislação, deve mirar aí o centro da meta, e o salário mínimo ele vai crescer menos do que cresceria pelas regras atuais. E essa questão de um menor crescimento do salário mínimo impacta diretamente nas contas dos municípios, que pagam salários e benefícios com base nesse índice, por assim dizer. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2025 prevê receitas primárias no montante de R$ 2,32 trilhões, o que equivale a 18,7% do PIB. Esse valor corresponde a todas as receitas arrecadadas pelo governo, excluídas aquelas oriundas de operações financeiras. Para estados, o Distrito Federal e os municípios, a proposta projeta um superávit total de R$ 1 bilhão. No entanto, especialistas alertam que o valor é apenas um indicativo, já que a União não tem competência para regular as finanças dos entes federados. O montante deve ser interpretado como um parâmetro para definir limites às garantias que poderão ser oferecidas pela União para que esses entes contratem empréstimos no exterior. A aprovação do texto reflete a busca por equilíbrio fiscal e previsibilidade orçamentária, mas analistas ressaltam que o cumprimento dessas metas dependerá de um cenário macroeconômico favorável e de medidas efetivas de controle de gastos e aumento de receitas. Outro ponto da matéria também cria um anexo com despesas não obrigatórias que não poderão ser contingenciadas pelo governo. Nesse caso, são consideradas as despesas com Superintendência da Zona Franca de Manaus, Ensino Profissional Marítimo, Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, outorga de títulos e fiscalização da mineração, aquisição e distribuição de alimentos da agricultura familiar, defesa agropecuária, seguro rural, prevenção e redução de danos provocados por desastres naturais e proteção dos indígenas. O texto aprovado do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025 permite a inclusão no orçamento de despesas que ultrapassem os limites estabelecidos pela regra de ouro das finanças públicas. Essas despesas adicionais, que devem ser financiadas por operações de crédito, dependem de aprovação pela maioria absoluta do Congresso Nacional. A previsão é de que esses gastos somem 52,7 bilhões de reais em 2025, podendo atingir 293,3 bilhões em 2026. Outro ponto aprovado foi a criação de um piso de investimentos equivalente a 0,6% do PIB projetado no orçamento, totalizando 74,3 bilhões para 2025.
Desse valor, 30,4% ou 22,6 bilhões de reais serão destinados à continuidade de investimentos em andamento. Apesar dessas definições, o relator do projeto na Comissão Mista de Orçamento, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, destacou que o texto enviado pelo governo federal não estabelece metas ou prioridades de investimento específicas para o próximo ano. Segundo ele, isso limita a capacidade de planejar ações estratégicas e direcionar os recursos para setores prioritários. A aprovação da LDO reflete um esforço para conciliar investimentos e equilíbrio fiscal, mas especialistas alertam para os desafios de executar o orçamento em um cenário de restrições financeiras e demandas crescentes. O Executivo apenas informa que será prioridade o cumprimento das metas genéricas contidas no Plano Plurianual para 2024-2027. São elas: combate à fome e redução das desigualdades, educação básica, saúde, Programa de Aceleração do Crescimento, novo PAC, neoindustrialização, trabalho, emprego e renda, combate ao desmatamento e enfrentamento da emergência climática. Rádios educativas. Mais de 1.000 municípios receberão outorgas até 2026. O Ministério das Comunicações lançou na última semana o Plano Nacional de Outorgas, PNO, de rádios educativas, que vai nortear nos próximos 2 anos a concessão de autorizações de emissoras em todo o país. O objetivo é estabelecer o cronograma de lançamento dos editais de seleção para entidades, universidades e fundações interessadas em operar o serviço de radiodifusão educativa no país até 2026. O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, explica que as rádios educativas democratizam a comunicação e levam, acima de tudo, cultura e educação a todos os lugares do país. Ele destacou ainda a importância dessas rádios no contexto do acesso à informação com credibilidade. E são através desses canais que a população consegue obter informações com credibilidade. Algo fundamental nos tempos de hoje, onde a gente vê muitas fake news fazendo mal na vida das pessoas. Segundo o ministro, é preciso dar agilidade e incentivar que essas emissoras estejam presentes no maior número de localidades possível. Ele acredita que esse plano vai atender a demanda e fortalecer a radiodifusão educativa. Segundo o documento, há previsão de avaliar pedidos de operação em 1.036 municípios brasileiros em todos os estados, desde que haja viabilidade de canal em todas as localidades solicitadas. O plano divulga o cronograma dos próximos editais de chamamento público e a relação de cidades aptas a receberem propostas para a concessão de outorgas de rádios educativas, permitindo que os interessados façam planejamentos visando preparar as documentações para dar entrada com os processos no Ministério. O secretário de Comunicação Social Eletrônica, Wilson Diniz Vélez, destaca que esse plano vai trazer alguns pedidos antigos de operação e que agora serão contemplados durante os anos de 2025 e 2026. Ele explica que as rádios educativas só são autorizadas por meio de processos seletivos, por isso é importante haver previsibilidade para que os interessados possam se preparar com calma e tranquilidade. Dessa forma, as chances de concessão aumentam, beneficiando a população brasileira que passa a contar com conteúdo de qualidade e dedicado ao ensino nas localidades contempladas. O secretário ainda reforça que o plano será o maior já visto no país. Mais de 1.000 cidades vão estar constando nesse edital e é o maior Plano Nacional de Outorga de FMs educativas da história. Então, a gente nunca teve um volume tão grande de cidades atendidas com um Plano Nacional de Outorgas para essa finalidade. Até 10 de dezembro de 2024, foram concedidas 1.630 outorgas para o serviço de radiodifusão sonora em frequência modulada, com caráter exclusivamente educativo, em 872 municípios brasileiros. O lançamento do PNO de rádios educativas ocorreu em 18 de dezembro durante o evento Radiodifusão 360, que reuniu uma série de anúncios para o setor de radiodifusão. A cerimônia foi realizada no Ministério das Comunicações. A previsão é que seja lançado o edital para 311 municípios ainda neste mês. Em 2025 serão 2 processos, em maio contemplando 252 cidades e em outubro abrangendo mais 236 municípios.
Para 2026, há outro edital programado que deve ser aberto em março com 237 cidades. Os planos nacionais de outorgas são documentos que apresentam para a sociedade de forma objetiva todas as localidades que serão contempladas com a oportunidade de novas outorgas em cada um dos serviços de radiodifusão. Esses documentos, previstos em regulamentação, foram criados com o intuito de dar uma maior transparência sobre os procedimentos necessários para a obtenção de novas outorgas e possuem um cronograma específico contendo a previsão de todos os editais de seleção pública a serem publicados, bem como as localidades que serão contempladas em cada um destes editais. Acesse portalconvênios.com para conferir a quantidade de cidades que podem ser contempladas em cada estado, a lista completa de cidades, bem como a íntegra do PNO. FNS orienta gestores sobre a abertura de contas específicas para cumprir a DPF número 854. O Fundo Nacional de Saúde, o FNS, anunciou na quinta-feira, 26 de dezembro, novas orientações destinadas a gestores de saúde de todo o país em cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal e à arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF número 854. As diretrizes determinam a abertura de contas bancárias específicas e individualizadas para cada emenda parlamentar direcionada ao setor de saúde, visando maior controle e transparência na gestão dos recursos. Cada emenda deve estar vinculada a uma conta exclusiva conforme a nova determinação do STF. A partir de segunda-feira, 30 de dezembro de 2024, os gestores devem procurar as instituições financeiras oficiais, como o Banco do Brasil ou a Caixa Econômica Federal, para realizar a abertura das contas. A arguição de descumprimento de preceito fundamental 854 foi ajuizada pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, no Supremo Tribunal Federal, para questionar a constitucionalidade das emendas de relator geral do orçamento, conhecidas como RP9 ou orçamento secreto. Essas emendas permitiam a alocação de recursos públicos sem transparência adequada, violando princípios constitucionais como os da publicidade, impessoalidade e moralidade. Em dezembro de 2022, o STF, por maioria dos votos, declarou a inconstitucionalidade dessas emendas, determinando que sua utilização fosse restrita à correção de erros e omissões no orçamento. Além disso, a Corte estabeleceu que todas as despesas realizadas por meio das emendas RP9 nos exercícios financeiros de 2020 a 2022 deveriam ser publicadas com identificação dos solicitantes e beneficiários, garantindo transparência e rastreabilidade. Posteriormente, em abril de 2024, entidades como a Associação Contas Abertas, a Transparência Brasil e a Transparência Internacional informaram ao STF possíveis descumprimentos da decisão, alegando o uso indevido das emendas RP9 e a falta de transparência na divulgação das informações. A partir então agora do dia 30 de dezembro, os gestores deverão procurar a instituição financeira escolhida, Banco do Brasil ou Caixa, para abrir essas contas bancárias necessárias. Cada instituição terá orientações específicas para o processo. Cada emenda parlamentar deverá ser associada a uma conta bancária individualizada, garantindo que os recursos sejam monitorados separadamente, conforme determinado pelo STF. Os dados das contas abertas devem ser informados à Controladoria Geral da União e ao Ministério da Saúde no prazo máximo de 10 dias corridos após a abertura. Para facilitar o registro, foi desenvolvido um formulário eletrônico específico. Os gestores podem acessá-lo por meio do link disponibilizado pelo Ministério da Saúde e também disponível em portalconvênios.com. As seguintes informações são obrigatórias. Banco, informe o código do banco 001 para Banco do Brasil ou 104 para a Caixa Econômica Federal. Conta, informe o número da conta corrente, incluindo o dígito verificador. Agência, informe o código da agência de origem do fundo. CNPJ da conta, informe o CNPJ do titular da conta do fundo. E data de abertura, insira a data de abertura da conta. O registro adequado das contas é essencial para prevenir ordens judiciais de estorno e garantir a conformidade com a legislação vigente. Até que os sistemas sejam completamente migrados para a plataforma TransfereGov, esse procedimento será vital para assegurar a transparência na utilização dos recursos. Para esclarecer dúvidas ou obter informações adicionais sobre o processo,
os gestores podem entrar em contato com a Caixa Corporativa de e-mail adpfcontas@saude.gov.br. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!